A paz do Senhor pros irmãos, a paz do Senhor pros amigos, você que é inscrito nesse canal, você que acredita e ora por nós e torce pelo nosso ministério. Peço desculpa por ter passado um pouquinho do tempo de fazer vídeo, porque nós fazemos vídeo toda semana, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? O momento, Deus nunca chega atrasado, o Senhor nunca chega atrasado, Ele chega no momento certo, na hora certa. Meu irmão, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, eu queria compartilhar uma palavra com o seu coração e gostaria que você, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, deixa aí seu like, compartilha para mais pessoas, tá bom? Deixando aqui nossa intenção, que é sempre de pregar a palavra de Deus, pregai a palavra de Deus, amém? De estar levando a palavra de Deus, estar levando o evangelho para toda criatura viva. Jesus falou: ide para todo mundo, aquele que crer, que for batizado, será salvo, porém aqueles que não crer será condenado, amém? E nós somos salvos pela loucura da pregação, amém? Eu quero compartilhar essa palavra no teu coração, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29, glória a Deus, amém? Bom, a palavra de Deus, ela diz assim, meu irmão: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, que essa pessoa que está ouvindo, Senhor, onde está chegando o som da minha voz, onde se quer que essa pessoa esteja ouvindo essa palavra, que essa palavra venha entrar no coração dela, que essa palavra venha entrar na alma dela e venha fazer aquilo a qual ela foi introduzida, foi lançada. Que em nome de Jesus, meu Pai, cura o teu povo, santifica o teu povo, enche o teu povo com o Espírito Santo, porque a tua palavra, meu Pai, é como uma espada que entra e discerne, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço por essa vida que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, vamos falar de Jesus? Bom, esse texto de Paulo, ele é um texto muito conhecido, a qual ele escreve ali para a igreja de Coríntios, né? E qual foi a finalidade de escrever esse texto? Muitas das vezes nós achamos que nós vemos Deus usar as pessoas, nós vemos pessoas inteligentes, pessoas estudadas, pessoas com anel de teologia no dedo, e nós achamos: poxa vida, Deus nunca vai me usar, eu sou pequeno, eu estou no pecado, eu não estou na presença de Deus. Bom, Paulo ele escreveu nesse contexto, num contexto a qual muitos na época, tinha muitos mestres, muitos doutores, muitos judeus, né? Muitas pessoas que tinham um entendimento das escrituras, um entendimento da palavra de Deus muito mais profundo do que os próprios crentes ali de Coríntios, né? E Paulo ele fala assim: olha, Deus escolhe as coisas loucas, Ele escolhe os que não são, Ele escolhe aqueles humildes, Ele escolhe aqueles que muitas das vezes talvez você nem sequer dava crédito. Abrindo uma aspa aqui, dando uma adendo, os próprios mestres da lei na época de Jesus não o aceitaram, a sua palavra, a sua mensagem, o evangelho, as boas novas, pelo fato dele vir de Jerusalém, pelo fato dele vir da Galileia. Então eles não aceitavam, até eles falavam: olha, se vocês repararem, tem um trecho ali no evangelho que ele fala:
ele fala com, eu não sei se é com outro mestre da lei, eu esqueci. E ele diz assim, olha, se você reparar, você verá que de lá não sai profeta. E justamente Deus, ele é cômico nisso, né? Ele pega quem não é, ele usa quem nós achávamos que nunca poderia ser usado. Eu digo isso por um testemunho de vida, né? Eu vim de um berço pagão, né? A minha mãe era do candomblé, né? A minha família da minha mãe era tudo católica. E a minha mãe, ela praticava até rituais ali em cachoeiras, em matagais, né? Eu com 3 meses de vida, eu muito doente, a minha mãe ali me entregou ali a uns rituais a qual eles fazem ali na magia negra. Então assim, eu tinha tudo para dar errado, né? Conheci as drogas aos 13, 14 anos, a minha mãe faleceu aos 27 anos e eu vivi em orfanato, eu e minhas irmãs, então ali eu conheci as drogas, né? Então assim, eu tinha tudo, eu sou exatamente um milagre andando sobre a terra, né? Quem me conhece, quem conhece a minha história, quem para e tem paciência para ouvir aquilo que Deus fala através da minha vida, através do meu testemunho, a pessoa ela é muito edificada. Então, nós estamos aqui diante de um contexto que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, e Deus aqui, ele claramente ele já fala para nós nesse trecho que Paulo escreve, dizendo, olha, eu confundo os sábios, eu confundo aqueles que não são, né? Eu não tive pessoas cristãs na minha vida, a qual que oraram por mim, a qual intercederam pela minha vida, mas hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, eu estou aqui pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, levando o Evangelho às pessoas, às casas, às ruas, às nações, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu queria falar com você que não se sente capaz, você que medita, lê a palavra de Deus e muitas das vezes Deus te dá um entendimento, você que ministra um louvor, você que é um adorador por excelência, você que adora o Senhor em espírito e em verdade. E eu quero dizer, a primeira coisa que eu quero titular esse vídeo é dizer para você que Deus escolhe as coisas loucas para confundir. Ponto. Deus olha para aquele, por isso que eu tenho muito receio e ensino as pessoas a não julgar. Muitas das vezes você tá vendo um nóia aí na sua rua, muitas das vezes você tá vendo um bêbado, muitas das vezes você tá vendo uma pessoa que não é da sua fé, que não crê em Jesus Cristo. Não julgue essa pessoa, porque Deus escolhe os loucos, Deus escolhe aqueles que não são, Deus sai totalmente do protocolo, da caixinha. Obviamente que ele jamais vai ferir a sua divindade, mas Deus escolhe as coisas loucas, né? E reduz, pega os sábios e a sua sabedoria e reduz a pó, reduz a nada, né? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é 3 características de um escolhido. Talvez você não esteja congregando numa igreja, talvez você não esteja nos nossos grupos, na nossa igreja, né, virtual, talvez você não participa ainda dessa comunhão que é participar da comunhão do corpo de Cristo. Mas eu quero dizer algumas 3 verdades. Talvez existam muito mais, mas na minha pequenez, na minha humildade, a qual o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu quero dizer 3 chaves para você. E dizer para você que é um escolhido de Deus. Talvez você não se sinta capaz, talvez você olhe para as circunstâncias ou para o contexto a qual você esteja e você está dizendo, não é para mim, eu tenho que ter nascido num berço evangélico, eu tenho que ter feito isso, eu tenho que ter orado tantas vezes, eu tenho que ter lido a Bíblia tantas vezes, eu tenho que ter me consagrado tantas vezes. Veja bem, não estou retirando esses benefícios para a nossa vida. É importante
nós nos consagrarmos, nós meditarmos a palavra, nós orarmos diante de Deus. Mas entenda uma coisa, primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que o escolhido de Deus, ele é convicto do seu chamado. Talvez você não tenha o chamado como eu da palavra de ensino, ou da palavra da palavra da sabedoria de Deus, de pregar a palavra. Talvez você não seja tão eloquente, ou talvez você não seja uma pessoa eloquente e tenha o dom da palavra, mas aí o Espírito Santo vai desenvolver, né, um jeito único de você estar ministrando e anunciando o Evangelho. Talvez você seja uma pessoa que seja um músico, seja um levita na casa do Senhor. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas para que a gente consiga aí separar e distinguir daquilo que nós estamos propondo aqui, daquilo que o Espírito Santo está nos falando aqui neste vídeo. Talvez você não se sinta capaz porque você não toca muito, talvez você não atinja aquelas notas, mas isso não abafa, isso não significa que você não seja um escolhido de Deus. Mas na sua alma, no seu coração, há uma convicção, aleluia, há uma convicção que sobrepõe até mesmo os medos, até mesmo aquilo que você pensa do seu contexto. Veja bem, não estou aqui dizendo que essa palavra ela serve apenas para aqueles que estão fora da igreja, não. Eu estou dizendo para um contexto geral, né? É muito importante também a pessoa que foi chamada por Deus, ela entender o seu chamado, ela entender para qual propósito Deus te chamou. Entenda isso, você é único e Deus te chamou para algo único. Deus não te chamou para ser igual. Então uma coisa que eu sempre digo para as pessoas e ensino quando eu tenho oportunidade para as pessoas: seja você, pregue, seja você, use a sua personalidade ao seu favor. Você é único, assim como os dedos da mão são diferentes, assim cada digital no mundo ela é diferente, porque gêmeos não tem a mesma digital. Você é único, então use diante do Senhor. Então todo o escolhido, ele é convicto do seu chamado, ele sabe, porque aquilo sobrepõe, aquilo ali é o respirar dele. Por exemplo, eu não consigo dormir, eu tô dizendo isso de mim, eu não consigo dormir sem meditar pelo menos um versículo da Bíblia. Eu não consigo. Todo tempo eu estou meditando, todo tempo eu estou estudando, todo tempo eu estou aprendendo, todo tempo eu estou me aprofundando. Mas evangelista, você é melhor do que eu? Não sou melhor que você. Porque eu sou convicto do meu chamado. Eu sou convicto daquilo que Deus colocou no meu coração. Então, você que tem essa convicção no seu coração, você tem essa convicção na sua alma, daquilo que Deus te chamou, daquele dom que Deus te deu para algo específico, submeta-se, coloque-se diante do Senhor, coloque-se, deleite-se diante do Senhor, porque o escolhido de Deus, ele é convicto. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, porque tem pessoas também que não são cristãs que assistem esse vídeo, o escolhido tem a sua identidade. O escolhido, ele tem a sua identidade. O escolhido sabe quem é e ele tem a sua identidade espiritual. Veja bem, como eu falei no primeiro tópico, o escolhido, tanto pela sua convicção, ele tem a sua identidade. Não importa onde ele ande, não importa onde ele esteja, não importa onde ele está inserido, ele sabe quem ele é espiritualmente, o que ele é espiritualmente. Eu costumo dizer que nós nos apresentamos diante do Pai de três formas, né? Como filho, como amigo e como servo. Filho para compartilhar da sua herança, amigo para compartilhar dos seus segredos, e servo para compartilhar do trabalho, do labor, da obra do Senhor, para nós, como forma de gratidão, nos alegrarmos na obra. Nós não fazemos a obra para sermos salvos, ao contrário,
fazemos a obras porque somos salvos, para a honra e glória do Senhor. Então, o escolhido, além de ser convicto, ele tem identidade, ou seja, qualquer lugar qualquer lugar que ele está, ele não muda no sentido da palavra de ser corrompido pelo mundo. Ele tem identidade, ele sabe que ele sabe da fé dele, ele conhece a fé dele, ele sabe quem está falando na alma dele. Então ele tem uma identidade. Eu dou aula também na escola dominical, e no primeiro semestre, se eu não me engano, desse ano, a gente falou sobre identidade, tá? Peço perdão para os irmãos que eu tenho a minha memória, eu já até falei em outros vídeos, a minha memória é um pouquinho ruim, por isso que eu escrevo, eu acabo anotando aquilo que Deus dá, porque a minha memória é um pouquinho ruim. Não tô tão velho assim, né? Minha esposa fica falando, você não tá velho. Eu falo, eu tô velho sim, eu tô com 36 anos, meu irmão, já tô rodado já. Vou fazer 11 anos na presença do Senhor, amém? Então, veja bem, voltando aqui para mensagem. O escolhido de Deus, ele é convicto. Essa convicção não é apenas uma plena... Não é apenas... O que é a convicção? É a plena certeza. Mas não é simples uma plena certeza, é algo que vem da alma dele. Algo que muitas vezes ele não consegue escolher, explicar. O escolhido, ele tem a identidade, ele tem uma identidade espiritual, ele sabe que ele é um cristão verdadeiro, ele sabe que ele é o escolhido de Deus. Então, onde quer que ele está, ele não vai se corromper, ele jamais. O escolhido, presta atenção. Se você viu uma pessoa que diz ser escolhido, ou se você é o escolhido jamais se assentará na roda do escarnecedor. Jamais. Ele pode estar dentro da igreja, ele pode não estar na igreja, ele pode estar desviado. Irmão. Ele jamais vai cointivir com as coisas do mundo. O escolhido não. O escolhido, ele tem identidade espiritual. E última coisa pra gente terminar esse vídeo, a última chave que eu quero entregar pra sua vida é que o escolhido sabe quem chamou. Meu irmão, minha irmã, a gente... eu tenho no meu ministério buscado, primeiramente, entender quem eu sou, o que eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. E tenho chegado em respostas plausíveis. Mas quando o Senhor me chamou e o Senhor me deu um chamado, me deu um dom, me deu um caminho, um ministério nas mãos, no começo eu meio que não entendia o meu chamado, porque eu achava que o meu chamado tinha que ser igual. E esse tem sido o problema da igreja. O problema hoje, meus irmãos, é que muitos irmãos, muitos escolhidos de Deus, não sabem quem chamou ele. Quem te chamou? Foi o pastor. Não, foi o evangelista. Não, foi a missionária. Não, foi a igreja. Meu irmão, você precisa saber, você precisa ter convicção, você precisa ter identidade e saber quem te chamou. Sabe por quê? Porque no momento de deserto, de vale, de angústia, de aflição, de dor, quando o diabo ele vir te afligir, você precisa saber distinguir qual voz que está falando com você, meu irmão. Tem gente que não sabe nem distinguir a voz de Deus. Muitas das vezes é o diabo falando e a pessoa está achando que é Deus. Ela não sabe, ela não tem intimidade com Deus. Então, eu peço, para a honra e glória do Senhor, ore, busque ao Senhor, busque em jejum e oração, meditando a palavra em todo o tempo, dizendo: Senhor, quem sou eu? Para que o Senhor me chamou? Qual é o propósito do Senhor que eu tenho que cumprir aqui nessa terra? Qual é o meu chamado diante do Senhor? E entenda quem te chamou. Quem é Jesus para você? O que é Jesus para você? Uma ideologia? Um ser místico? Um ser que está pregado ainda na cruz? Um ser que ainda está morto e vai ressuscitar? Quem é Jesus para você?
Jesus, quando chegou os discípulos diante dele, falou assim: olha, o que estão dizendo aí de mim? O que eu sou? E Paulo fala assim, e Pedro fala: olha, Senhor, para nós o Senhor é o Filho de Deus, você é quem retém a palavra, o Senhor que tem a palavra da verdade, o Senhor é o Messias. Então, quem é Jesus para você? Um curandeiro? Um santo milagreiro? Quem é Jesus para você? Você precisa entender quem te chamou. Além de você saber quem te chamou, você precisa entender quem é esse que te chamou. Você precisa conhecer esse que te chamou. Foi Jesus que te chamou? Então comece a conhecer Ele. Comece a se deleitar nele. Comece a se entregar para Ele. Irmãos, o nosso intuito desse ministério a qual nasceu no coração de Deus, o nosso intuito desse vídeo não é pregar aqui uma santarrice, não é isso, mas é levar você a ter as suas próprias conclusões, guiado pelo Espírito Santo. Então, você precisa entender quem te chamou. Porque uma coisa que eu sempre digo e ensino: o diabo não está interessado em matar crente, ele quer matar ímpio. Como assim, evangelista? Porque para ele matar crente vai pro céu, irmão. Crente vai pro céu. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer confundir os crentes. Ele quer matar a palavra que está no coração dos crentes. Tanto, lê a parábola do semeador. Veio o diabo e roubou. Ele quer roubar a palavra. Porque um crente perdido, um crente com a palavra roubada, ele é muito mais perigoso do que um crente morto. Então você precisa entender quem te chamou. Você precisa ter convicção você precisa entender essa convicção que vem da alma. Você precisa ter identidade espiritual. Você precisa entender quem te chamou. Você tem que parar de se corromper na roda dos escarnecedores. O cristão, irmãos, ele tem uma posição. Não é uma posição política. O cristão não é de direita, nem de esquerda, nem do centrão. O cristão, ele tem uma posição chamada Boas Novas, Evangelho. Pregamos o Evangelho, lutamos pelo Evangelho, morremos pelo Evangelho. Não morremos por político, não morremos por ideologia política, morremos por Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Ore, busque ao Senhor, seja convicto do teu chamado, tenha identidade espiritual e saiba quem te chamou. Porque essas 3 chaves que eu te dei, ela faz parte do escolhido. E isso vai te ajudar nas suas lutas, nas suas guerras. Que em nome de Jesus você seja abençoado. Que em nome de Jesus você seja liberto dos seus pensamentos, do seu coração. E que o Senhor venha lhe mostrar e te revelar a palavra na sua vida, na sua existência. Que a sua família esteja debaixo da graça, debaixo do poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, a sua esposa, os seus filhos, que em nome de Jesus você possa ser convicto, possa ter identidade e possa entender quem foi que te chamou para a maravilhosa obra redentora. Aqui nós chora e mamãe vê onde nós chora, irmão. Aqui é bom demais. Vem sofrer com os crentes, que é bom demais. Jesus dá vitória e Jesus nos honra no momento certo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.